Está iniciada a gravação, então. Vamos continuar aí. A gente vai ver ainda terminar essa parte da teoria da unidade 2 hoje, né? Comunicação orientada à mensagem. E hoje ainda a gente já começa a ver a parte de troca de mensagens por sockets para fazer o trabalho da AVA 2, da A2. Bom, então, comunicação orientada à mensagem. Nós temos, na comunicação, nós temos a parte de comunicação transiente e comunicação persistente, conforme nós já vimos, né? Vamos começar vendo aqui alguma coisa de comunicação transiente. Bom, então, o que é que diferencia a comunicação transiente da persistente? Né? Na comunicação transiente, tá? A mensagem ela só é armazenada no sistema de comunicação, né, se os processos remetente e destinatário estiverem em execução. Tá? Então, tanto o remetente quanto o destinatário precisam estar executando para que o sistema aceite as mensagens. Claro que se o remetente não tiver, não tem como colocar mensagem, né? Mas se o destinatário não estiver, a mensagem não é aceita. Da mesma forma, se a mensagem é colocada pelo remetente e antes de chegar ao destinatário, o remetente sai, tá? A mensagem também se perde. Tá? Então, se um dos dois sai, qualquer mensagem que tenha no meio de comunicação, ela é descartada. Um exemplo que nós temos é a chamada interface de Berkeley, que é a interface conhecida como interface de sockets, tá? Que é muito utilizada em programação, tanto no Linux quanto no Windows. A biblioteca WinSock, biblioteca do Windows, que alguns já devem ter ouvido falar, uma DLL importantíssima, que é a parte de comunicação, ela implementa essa interface de Berkeley. Nós vamos fazer uma parte do trabalho, espero ter tempo de ver hoje, com sockets, utilizando essa interface conhecida como interface de Berkeley. Bom, então a padronização da interface da camada de transporte foi algo de especial atenção na internet. Tá? Se vocês lembrarem da camada de rede, desculpa, da disciplina de rede, né, a camada de transporte, no modelo OSI, é a camada 4, né, transporte. No modelo OSI, nós temos a camada 5 e 6, que é de seção e de apresentação. Mas na internet, nós não temos essas camadas de apresentação e de seção. Então, no modelo, né, na arquitetura TCP/IP que é utilizada na internet, a camada de aplicação, está aqui como app, ela situa diretamente acima da camada de transporte, utilizando os serviços de transporte. Então, essa padronização da camada de transporte, ela é importante porque ela vai formar o padrão com o qual podem se escrever programas e esses programas, quando entrarem em execução, né, se tornarem processos, esses processos possam se comunicar, tá, de uma forma padronizada. Então, essas interfaces padronizadas também facilitam a portabilidade de uma aplicação para uma máquina diferente, né? Não só para uma máquina diferente a nível de ser outra máquina, mas se você usa, por exemplo, interface de socket, né, você pode fazer um programa para Windows, para Linux, para Mac, tanto faz. Se eles falam socket, todos eles vão se comunicar, porque são interface padrão para redes. Né? Então, socket, né, em português, em inglês socket, né, o socket nada mais é do que um terminal de comunicação para o qual a aplicação pode escrever dados e ser enviados pela rede. Basicamente você tem um processo numa máquina e um processo na outra máquina. Esses processos criam um chamado socket de comunicação. Né? E uma vez ligados esses sockets, é como se existisse um duto do qual fluem as informações pela rede. Um duto bidirecional. Uma máquina joga informações nesse duto, ela chega do outro lado, por outro processo, um processo na máquina remota, escreve de volta no duto e chega na nossa máquina. Tá? Então, funciona como um duto, permitindo essa comunicação. Aqui estão as primitivas de socket, vamos ver rapidamente. Quando nós vamos fazer o laboratório, nós vamos ver a utilização dessas primitivas. Mas como são as primitivas de socket para TCP? Né? Nós temos, por exemplo, uma primitiva, que a primitiva nada mais é do que uma função. Para criar um socket, nós fazemos uma chamada da função socket. Ela é muito parecida com a função file, né, de abrir arquivos. Tá? Um socket, na verdade, não vai ter um comportamento tão diferente de um arquivo. Você pode até imaginar que é um arquivo no qual, quando você grava a informação no arquivo, essa informação está indo para o outro lado. Quando você lê uma informação desse arquivo, você pega a informação que foi escrita pelo outro lado. Tá? Mas as funções são bastante semelhantes. Então, a função socket, ela cria
localmente esse ponto de comunicação. Tá? Depois da função socket, nós costumamos utilizar a função bind. Essa função bind, ela cria e associa um endereço a um socket local. Tá? Então, você primeiro cria um socket de comunicação, depois associa a um endereço, um IP e uma porta. Se você for servidor, você pode chamar a função listing, que vai anunciar uma disposição em aceitar conexões. Na verdade, vai criar os buffers para aceitar as conexões, mas apenas cria estrutura de dados, ainda não fica pronto para aceitar a conexão. E também no lado do servidor, quando você chama accept, o seu processo bloqueia aguardando por conexões. Quando alguém conecta, o accept aceita a conexão e os processos continuam. No lado do cliente, o cliente conecta um servidor com a primitiva connect. O cliente também faz socket bind para criar seu socket, depois chama connect para conectar no servidor. Então, a diferença está aqui, esse servidor executa accept para aceitar conexões e o cliente utiliza connect para conectar. Depois, tanto o cliente quanto o servidor trocam primitivas send e receive. O send envia mensagens, o receive recebe as mensagens. E quando termina a troca de conexão, close para fechar o socket. Mesma função que fecha arquivos. Então, essa interface de Berkeley, né? Só passando rapidamente por ela. Agora, temos também uma outra interface que é conhecida como interface de troca de mensagens, tá? Que ela é uma evolução das primitivas de socket. Né? Qual é o problema do socket? Problema não, né? A característica que limita um pouco a interface de socket. Né? Sockets foram consideradas insuficientes porque suportavam somente as primitivas send e receive. Essas primitivas send e receive elas são bastante claras. Né? Send envia dados para o outro lado da conexão, receive recebe dados do outro lado da conexão. Não permite a comunicação em grupos. Né? Então surge agora um padrão para a troca de mensagens denominado interface de passagem de mensagens, ou Message Pass Interface, MPI. Bom, então a maioria das redes, né, de interconexão em multicomputadores de alto desempenho, né, eram despachadas com bibliotecas proprietárias quando se queria comunicação entre vários processos. Né? Então, enquanto o socket fica limitado a 2 processos unidos por um duto, o MPI já permite uma comunicação em grupo, permite, por exemplo, que vários processos, né, que compartilhem informações, o processo possa enviar a mensagem para um local e essa mensagem acaba chegando em vários processos, né, com o conceito de grupos para receber mensagens. Tá? Então, interface passagem de mensagem. Como essas bibliotecas eram proprietárias, né, o que acontecia com elas? Mutuamente incompatíveis. Cada fabricante fazia da maneira que achava melhor, tá? E não tinha muita comunicação entre eles. Então, se você começava a desenvolver um sistema com um fabricante, você não tinha como se comunicar com outro desenvolvedor. Né? Então, os desenvolvedores de aplicação tinham um sério problema aí com portabilidade. Né? Por isso que surgiu a interface MPI. Né? Então, a MPI adota a premissa que a comunicação ocorre dentro de um grupo de processos conhecidos. Grupo conhecido de processo. Né? Então, para a troca de mensagem em grupo. Para isso, cada grupo recebe um identificador, né? E cada processo em grupo também recebe um identificador local. Então, o que é que identifica uma fonte ou um destino? É um par, grupo, processo. Tá? Então, um processo está dentro de um grupo, você identifica o grupo, e dentro desse grupo você identifica o processo. Tá? Isso é usado no lugar do endereço nível de transporte. Né? Na internet, né? Voltando lá a disciplina de redes de computadores, vocês devem lembrar que no nível de rede, no nível IP, vamos pensar na internet, tá? Vocês têm um endereço IP. Né? Identifica uma máquina. Agora, no nível de transporte, tá? No TCP ou no UDP, TCP ou UDP, você tem o conceito de porta. Como se identifica uma aplicação na internet? A aplicação é identificada na internet por um par. Endereço IP, porta. Tá? O endereço IP identifica a máquina e a porta identifica o processo dentro da máquina. Então, toda a comunicação internet, máquina e processo da máquina. Já por MPI,
o que identifica é um grupo e um identificador de processo, né? Esse grupo, quando a gente fala em grupo, nós falamos em grupos de processos que não estão necessariamente na mesma máquina. Então, isso dá uma flexibilidade muito maior para a comunicação. Tá? Isso substitui o endereço nível de transporte. Quem substitui quem? Substitui a porta. Não precisamos mais de uma porta para identificar um processo, conforme nós estudamos aí na disciplina de redes. Tá? Vários grupos de processos podem estar envolvidos em um serviço e todos eles poderão estar em execução ao mesmo tempo. Tá? Então, num determinado serviço, podendo ter vários grupos. Bem a grosso modo mesmo, você pode imaginar como, por exemplo, o WhatsApp. Você tem vários usuários pertencentes a vários grupos e você manda uma mensagem para um grupo, essa mensagem chega para os vários usuários. Tá? As características serão as mesmas. Tá? Mas lembrando aqui que o WhatsApp é aplicação. Nós estamos falando aqui de um sistema para desenvolvimento de sistemas. Tá? A ideia do WhatsApp é só para entender o funcionamento. Quais são as primitivas mais comuns da interface MPI? Tá? Nós temos a MPI Bsend, que anexa mensagem de saída a um buffer local de envio. Nós vamos estudar isso aqui, que é um buffer local de envio, mas é basicamente o seguinte. Em uma determinada máquina, você tem vários processos que podem estar fazendo parte de um grupo. Tá? Em outra máquina, outros processos fazem parte desse grupo ou de outros grupos. Né? Para que eles possam se comunicar, existe o chamado buffer local de envio. O buffer local que toma conta da comunicação local. Então, vamos supor que esses 6 processos sejam no mesmo grupo. Os 3 processos da esquerda, eles só falam com buffer local de envio. Os 3 da direita só falam com seu buffer local. É claro que quando um processo coloca uma mensagem no buffer local, o que acontece? Os outros processos que são locais podem pegar desse buffer, mas os do outro lado não podem. Então, existe uma comunicação entre esses buffers locais para que as mensagens sejam compartilhadas entre eles. E aí sim, quando chega do outro lado, essa mensagem pode ser recebida por todos os outros processos. Já o MPI Send envia a mensagem e espera até ser copiada para o buffer local remoto. Tá? Então, o Bsend, ele simplesmente envia e pronto. Né? O Send, ele envia e espera que seja toda copiada no buffer local, ou remoto. O SSend, ele envia a mensagem e espera até o recebimento começar. Então, nesses sistemas de troca de mensagem por MPI, se você usa Bsend ou Send, você manda a mensagem e continua trabalhando conforme você queira, seu processo. Se você quer a garantia de que alguém já começou a trabalhar com aquela mensagem que você colocou, você pode usar o SSend. Né? Já se você quer, além da espera de que a mensagem chegue em alguém e alguém comece a processar, também pode usar a função Send Receive, né? Que ela envia uma mensagem e espera por uma resposta. Tá? Ela já envia e já fica aguardando a resposta dessa mensagem. Aí Send passa referência para a mensagem de saída e continua. Tá? Trabalha o semelhante que é a ponteiros. Tá? As anteriores, se você tem uma mensagem, você copia essa mensagem para a rede. Nessa aqui, e Send, você passa o endereço da mensagem. Então, cada vez que for ser transferido, é copiado do buffer onde você passou o endereço. Né? A ISSend é parecida com a SSend, né? Ela passa a referência para a mensagem de saída e espera até o recebimento começar. Tá? Então, ainda também como referência, né? Trabalhando com ponteiros. A MPI Receive, tá? Recebe uma mensagem, porém bloqueando se não tiver ninguém. Ela vai lá e fica bloqueada até que chegue uma mensagem. Né? E, por fim, tem a e-receive, que ela apenas verifica se tem mensagem chegando, mas não bloqueia. Se tiver mensagem, ela pega a mensagem. Se não tiver, ela vai bloquear. Né? Então, lembrando novamente, apenas para a gente ter noção de quais são os parâmetros que existem em MPI. Bom, além da transiente, nós temos a persistente, né? Então, comunicação persistente orientada à mensagem. Né? Qual a diferença da persistente para a transiente? Né? Enquanto a transiente ela só vai existir no sistema de comunicação se houver transmissor e receptor, né? Na comunicação persistente, ela é sempre armazenada no sistema de comunicação, tá? Não sendo necessário que remetente e destinatário estejam em execução.
Então, nós temos um sistema de mensagem aqui, nós temos um transmissor, ele transmite a mensagem e o receptor não está executando ainda. O sistema de mensagens armazena. Em determinado momento, o receptor sai. Não tem ninguém, mas o sistema continua com a mensagem armazenada. Quando um processo receptor é ligado, ele recebe a mensagem do sistema de comunicação, né? Então, o sistema de comunicação atua como um buffer, armazenando todas as mensagens. Sistemas conhecidos como sistemas de enfileiramento de mensagens ou middleware orientado à mensagem, MON, tá? São esse tipo de sistemas. Tá? Então, proporcionam suporte ostensivo para comunicação assíncrona persistente, tá? Oferecendo capacidade de armazenamento, né? Sem exigir que estejam ativos, transmissor e receptor. Né? Uma diferença importante é que normalmente visam suporte e transferência de mensagem que tem permissão para durar minutos em vez de segundos ou milissegundos. Então, foi o que eu comentei no slide anterior. Essas mensagens podem durar um bom tempo no sistema de comunicação, né? Quanto tempo ela vai durar no sistema de comunicação? Vai depender da forma como foi configurado, né? Mas podem durar um tempo arbitrário. Tá? Sistema persistente, um modelo de enfileiramento de mensagens. Nesse modelo, tá? Aplicações, né, se comunicam inserindo mensagens em filas específicas. Né? Isso aqui é bastante parecido, não sei se vocês chegaram a utilizar, né? É um sistema mais antigo, é um sistema conhecido como newsgroups, ou simplesmente news na internet. Né? O news funciona, a base dele, ele nasceu junto com o sistema de correio eletrônico, mas num sistema de correio eletrônico, um usuário ele tem a sua caixa de mensagem, né? Normalmente é por seu endereço de e-mail, e qualquer um pode mandar mensagens para essa caixa de mensagens. E somente o dono, através da senha dele, é que pode ler essa mensagem. Esse é o sistema de e-mail. Como funciona o sistema de newsgroups? Funciona de forma bastante parecida, né? Existe uma caixa de mensagens, só que essa caixa ela não está associada a um usuário, como no sistema de e-mail. Essa caixa ela está associada ou a um assunto ou a um determinado sistema. Tá? Então, eles têm várias caixas e, normalmente, essas caixas são associadas a grupos. Né? O que acontece? Qualquer um, a princípio, né? Ou no newsgroup, qualquer um, mas num sistema de enfileiramento de mensagens só os autorizados, vários podem gravar nessas caixas e também vários podem ler dessas caixas. Então, sistema de comunicação onde existem caixas de comunicação, onde vários processos podem enviar mensagens e vários processos podem ler mensagens. Tá? E essas mensagens elas podem ser repassadas, tá, por uma série de servidores até que seja entregue ao destinatário. Na verdade, são os servidores que fazem a proliferação dessas mensagens. Né? Nós temos, então, várias máquinas. Então, as máquinas que fazem parte de um determinado grupo vão ter os servidores que vão replicar essas mensagens. Quando uma determinada mensagem de um processo é colocada num sistema de enfileiramento, ele automaticamente é copiado, né, para as demais filas. Então, todos acabam recebendo essa mensagem. Em princípio, cada aplicação tem sua própria fila particular para a quais outras aplicações podem enviar mensagens. Né? Em princípio. Né? Não é necessariamente verdade. Né? Como já falei aqui, uma caixa pode estar associada a várias aplicações. O remetente só tem a garantia que a certa altura sua mensagem será inserida na fila do receptor. Mais nada. Tá? Nenhuma garantia é dada quando, nem ao menos se a mensagem realmente será lida. Então, é um simples sistema onde as mensagens são colocadas em caixas e poderão ou não ser lidas por um ou mais processos. Um sistema bastante simples, né? A interface dele tem as primitivas mais comuns, né? São a put, né? Que é quando a gente coloca uma mensagem numa fila específica, né? O get, para pegar uma mensagem de uma fila, né? Só que o get ele bloqueia, né? Então, quando você usa o get, você manda pegar uma mensagem, se não tiver nada, bloqueia até que tem uma mensagem disponível. O pull verifica se tem uma mensagem.
Se tiver, recebe, se não, segue em frente, né? E é possível instalar um manipulador chamado Notify, em que o seu processo é chamado automaticamente quando chegar alguma coisa na fila. E, por fim, a parte de comunicação transiente, né? A arquitetura geral aí. Bom, uma das primeiras restrições que nós temos nesses sistemas: as mensagens podem ser colocadas somente em filas locais, né? Então, nós já conversamos sobre isso. Existe uma máquina, essa máquina pode ter processos que participam de grupos, existe uma fila local que vai cuidar de todas as mensagens locais. Filas na mesma máquina ou uma máquina próxima que possam ser alcançadas de modo eficiente por meio de uma RPC. Tá? Então, vou fazer uma parênteses aqui. Estou falando para vocês o seguinte: um processo ele só pode colocar mensagens em filas locais. Né? Nós já vimos aqui a teoria de RPC. O que é que o RPC faz? Né? RPC é uma chamada de procedimento remoto. Então, se você tem uma outra máquina aqui, que ela não tem alguém para tratar as filas, como ela pode fazer parte de um grupo? Você pode, via chamada de RPC, acessar um processo em outra máquina, né, chamando por RPC. E aí, por um stub, esse processo acessa a fila remotamente. Né? Vamos lembrar que, para o programador, quando está utilizando RPC, é como se esses dois processos estivessem na mesma máquina. Né? Então, um processo ele só pode acessar filas na própria máquina. Mas, se usar RPC, o RPC estende a máquina para que possa ser usado remotamente como se fosse a mesma máquina. Né? Da mesma maneira, mensagens só podem ser lidas em filas locais. Vale também o RPC, por RPC pode ler remotamente. Uma mensagem colocada em uma fila contém especificação de uma fila de destino para a qual deverá ser transferida. Tá? Então, existe uma fila na qual a mensagem vai chegar. Quando se coloca a mensagem, é preciso identificar essa fila. Na verdade, é a fila que vai permitir a comunicação do sistema distribuído. Cabe ao sistema de enfileiramento de mensagem a responsabilidade de fornecer as filas de remetente e destinatário. Então, esse sistema de enfileiramento de mensagens, que é presente em várias máquinas, ele vai ter que promover a sincronização para que tudo funcione. Então, para isso, o que acontece? Um sistema de enfileiramento, né, sistema que é responsável pela comunicação, vai ter que manter um banco de dados de nomes de filas. Então, existe um banco de dados distribuído, né, parecido com o sistema DNS, né, que vai fazer vai saber, através de um nome, onde estão localizadas as filas e para onde as mensagens devem ser enviadas. Né? Eles são chamados, então, de gerenciadores de fila. Esses gerenciadores de fila são os responsáveis pela comunicação entre os vários grupos nas várias máquinas. Há também os chamados gerenciadores que funcionam como roteadores ou simplesmente repassadores. Tá? Então, o gerenciador de fila ele tem uma parte que é a parte de comunicação local, para permitir que os processos falem com as filas. Mas, além disso, utilizando o banco de dados nome, ele como um repassador, ele pode manter a comunicação entre várias máquinas. E brokers de mensagens, tá? Acho que é a última parte antes da gente começar o laboratório. Né? O que nós temos num sistema distribuído? Um sistema distribuído ele é basicamente uma aplicação. Não vou mais desenhar máquinas aqui não, porque tanto faz se a aplicação está numa máquina ou numa máquina remota, quando a gente está usando o middleware. Né? Então, nós temos um processo. Esse processo está interagindo com vários outros processos, né, num grande sistema distribuído. Então, interação entre esses vários processos. Um sistema distribuído ele costuma evoluir. Tá? Então, nessa evolução, podem surgir novas versões ou novos processos, né, com versões diferentes que podem estar trabalhando com mensagens diferentes.
mas que, de certa forma, ele vai se comunicar com esse sistema distribuído que já existe. Esse outro processo faz parte de um outro sistema distribuído. Tá? E nós vamos chegar num determinado momento que precisamos fazer com que esses dois sistemas distribuídos troquem informações. Tá? Para fazer a troca de informação, precisa existir alguém que conheça os dois sistemas. Né? Porque ou a gente, quando cria um sistema novo e precisa da comunicação com o sistema anterior, ou a gente precisa mudar todo o sistema anterior de forma que ele passe a entender o novo sistema, ou nós colocamos alguém aqui no meio que funciona como um tradutor. Esse tradutor, ele recebe as informações e ele é capaz de traduzir o formato de mensagem de um sistema para o formato de mensagem de outro sistema. Esse tradutor aí é o que nós vamos chamar de broker. Tá? Bom, então, o sistema distribuído requer, né, que as aplicações possam entender as mensagens que recebem. Né? O problema aqui que eu já conversei com vocês, cada vez que uma aplicação é adicionada, né, pode existir um formato diferente de mensagem. Nisso, cada receptor potencial tem que ser ajustado para poder entender esse formato. Né? Ou ajustamos todos, ou criamos os chamados brokers. Né? Então, a alternativa: concordar com o formato de mensagem comum a todos, um formato de mensagem padrão, que a gente pode chamar um padrão da rede, por exemplo, como é feito nos protocolos tradicionais de rede. Né? Agora, o problema é o seguinte: um formato de mensagem comum a todos só tem sentido se o conjunto de processos realmente tiver muito em comum. Tá? Que é o caso quando a gente precisa fazer sistemas distribuídos diferentes falar. Né? O que a gente tem na prática? Aprender a viver com diferentes formatos e tentar providenciar meios de simplificar ao máximo as conversações. Então, se nós temos grandes sistemas distribuídos, é muito difícil ficar adaptando esses sistemas para que falem com as suas várias formas. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu já tive de ver sistemas distribuídos, que é, por exemplo, o sistema de laboratórios. Né? Você é um sistema hospitalar. Você tem um hospital em que você tem um determinado laboratório e realiza exames, determinado tipo de exame. Você tem outro laboratório que realiza outro tipo de exame. Tem outro laboratório que realiza outro tipo de exames. Tá? E você tem, na verdade, esses sistemas interfaceando para esses laboratórios. E você, do outro lado, tem alguns hospitais. Tá? Você tem um hospital que utiliza um determinado sistema, um outro hospital utiliza um outro sistema, outro hospital utiliza um outro sistema. Tá? E volta e meia, os diferentes hospitais precisam promover a comunicação com o sistema para pedir exames a diferentes laboratórios. Então, você tem, por exemplo, um primeiro hospital solicitando os seus exames aos 3 laboratórios. Da mesma forma, o segundo hospital e o terceiro. Vou acabar de desenhar aqui, com cor diferente. Então, nós temos aqui um exemplo de 3 formas diferentes de comunicação de cada hospital com cada laboratório conveniado com cada cliente. Né? Precisaríamos ter programado para todos os sistemas 9 formas diferentes de comunicação, já que cada sistema é criado de uma maneira diferente. Né? Isso aqui seria o caos. Eu estou dando o exemplo aqui de 3 sistemas de hospitais com 3 esquemas de laboratório. Na prática, existem muito mais. Tá? E as coisas têm que funcionar. Quando um laboratório vem a substituir ou vem fazer parte do conjunto, ele precisa entrar e precisa já estar tudo funcionando. Né? O que se faz, ao invés de fazer essa salada inteira aqui, com uma série de formas diferentes de comunicar, cria-se um formato padrão para intercâmbio de solicitação de exames, e o que acontece? É criado um broker. Tá? Esse broker, quando um determinado hospital faz um pedido, ele faz o pedido no seu formato de pedido, do seu sistema, e se for sair para um determinado laboratório, é convertido no formato daquele laboratório. Né? Isso vai funcionar para que esse primeiro hospital possa mandar no seu formato, ele seja traduzido automaticamente para qualquer um dos formatos. Da mesma forma, qualquer um dos outros hospitais anteriores vão utilizar esse broker. Se é criado um novo laboratório,
Eu não preciso mexer mais nos sistemas dos hospitais anteriores, né? O laboratório ele se adequa ao broker e ele passa a receber as traduções. Ele vai, na verdade, programar o broker para que possa traduzir para o seu formato. Da mesma forma, se aparece um novo hospital, ele já pode entrar nos sistemas todos para promover a comunicação. Tá? Então, o broker ele tem um papel muito importante na parte de tradução e das informações para os sistemas. Então, o broker ele é um intermediário que age como um gateway. Um gateway ele é um tradutor, né, de nível de aplicação de um sistema de enfileiramento de mensagens. Né? O que é um broker? Um broker de mensagens é apenas uma outra aplicação e não é considerado como uma parte integral do sistema de enfileiramento. Então, existe o sistema de enfileiramento que faz a troca de mensagens, mas o broker ele fica num nível mais alto, apenas fazendo as conversões. Né? Então, no centro de um broker de mensagem encontra-se o quê? Um repositório de regras e programas que podem transportar mensagens de um tipo e uma mensagem de outro tipo. Opa, sumiu aqui o meu cursor. Exatamente o exemplo que eu tinha dado anteriormente para vocês. Né? Quando um novo laboratório quer entrar para fazer parte do sistema, ele coloca as suas regras de tradução de modo que as solicitações feitas são traduzidas para aquele formato específico do sistema do laboratório. Né? O problema é definir as regras e desenvolver os programas. Tá? Essas regras têm que ser, os sistemas eles têm que ser possível a conversão. Tá? Se um sistema for tão diferente do outro que não tem como fazer a tradução, não tem como um broker existir. A maioria dos produtos de broker de mensagem vem acompanhado de sofisticadas ferramentas de desenvolvimento. Tá? Mas o repositório ainda precisa ser preenchido por especialistas. Tá? Especialistas no sistema e no desenvolvimento. Bom, com isso aqui, né, a gente termina a unidade 2. A nossa unidade 3, ela trata de nomeação. Tá? Mas nós vamos, obviamente, deixar isso mais para adiante. Tá? Agora são 7 horas, o que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar para vocês 3 sistemas para a gente poder desenvolver. Né? 3 sistemas de middleware. Tá? O primeiro deles, o mais simples, que a gente não pode nem chamar de middleware, é a interface de sockets, para permitir a comunicação pura de mensagens entre máquinas. Tá? E a gente vai ver que a gente, com ele, vai precisar trabalhar em muito baixo nível, tá? Vai precisar estar atento ao funcionamento da rede, vai precisar ter conhecimento de rede. Tá? Vocês vão ver até que a programação é um pouquinho, assim, precisa de conhecimento de estruturas mais aprofundadas. Então, eu vou passar esse conhecimento para vocês. Mas a ideia aqui é justamente mostrar que é um pouquinho complicado trabalhar com ele. Tá? Porque... E aí nós vamos partir para os nossos middleware, que são RPC e RMI. Tá? Então, a ideia se vocês verem, poxa, está complicado, eu vou precisar trabalhar com isso. Tá? Não é para entrar em desespero, que é justamente para mostrar como é complicado e como o middleware vai facilitar, como vai esconder isso tudo. Tá? Não adianta eu só chegar aqui e mostrar RPC e RMI para vocês e falar, ele está escondendo a complexidade, sem a gente ver a complexidade. Né? Então, nós vamos ver aqui a programação com essa complexidade, depois nós vamos ver a programação por RPC e RMI para esconder essa complexidade. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente iniciar essa parte de laboratório? Bom, então, deixa eu fechar aqui. E lembrando aqui, quem tiver dúvida em qualquer coisa, abre o microfone, fala na hora, tá? Ou então, se quiser digitar, digita. Não tem problema nenhum. Tá? Vamos interrompendo aí, que isso aqui tem que funcionar como se fosse um laboratório mesmo. Né? Se fosse um laboratório, vocês estariam levantando a mão e perguntando. Tá? Aqui vocês podem interromper à vontade também. Deixa eu pegar aqui minhas coisinhas, tá? Eu vou mostrar, aqui eu estou com 2 máquinas Linux abertas já, tá? Eu vou mostrar a programação no Linux. E por que eu vou mostrar no Linux? Porque para fazer no Windows precisa acrescentar apenas uma coisinha a mais, que é pouca também, tá? Então, como o Linux é um subconjunto da programação para o Windows, ele é mais fácil. Eu vou mostrar aqui como fazer no Linux.
e daqui a pouco eu vou falar assim, está funcionando o Linux? Para você transportar isso aqui para o Windows, você acrescenta isso aqui agora. Eu vou mostrar o que acrescentar, vou mostrar funcionando no Windows também, e a gente vai ver funcionando, inclusive, a comunicação entre máquinas Linux e Windows, né? Então, tem aqui na esquerda, né, uma máquina virtual Ubuntu, tá? Linux, na direita, outra máquina Linux. Se eu chamar aqui os slides dessa parte do laboratório, para a gente poder entender o que a gente vai fazer. Essa primeira parte do laboratório que a gente vai ver hoje, né, é comunicação entre processos por troca de mensagens, tá? Ou seja, programação pura em rede, tá? Utilizando sockets para comunicação pela rede. Então, programação por sockets. Então, para que a gente possa entender bem o que são sockets. Primeiro, eu vou pedir para vocês escreverem aí. Alguém aí não fez, né, a disciplina de redes ainda? Então, beleza. Tá? Daí lembra pelo menos um pouquinho de TCP e IP, né? A diferença entre TCP e UDP, tá? Mas não lembrar também, eu vou dar uma lembrada aqui. Tá? Então, o que é o socket? Socket é uma forma de comunicação entre processos. Espera que eu já fiz besteira aqui. Entre processos. Tá? Então, nós temos processo em uma máquina, em outra. Tá, Raquel, não tem problema ter feito outra faculdade, até porque eu vou lembrar aqui os conceitos, né? Era só para saber mesmo. Tá? Entre processos que podem estar situados em diferentes hospedeiras. Na verdade, para socket, tanto faz se o processo está na mesma máquina, se está na máquina do lado, se está na máquina do outro lado do mundo. Tá? Ele vai se comunicar pela rede. Mesmo que esteja dentro da própria máquina, vai usar a interface loopback. A comunicação entre processos pode ser por intermédio de. Tá? Lembrando o seguinte, a gente aqui vai trabalhar com internet. Então, TCP, tá? E UDP, em nível de transporte. Então, a comunicação pode ser por intermédio de streams ou por datagramas, né? Stream é justamente o TCP. Enquanto comunicação por datagramas é o UDP. Quando eu crio um socket de comunicação, eu vou definir, no momento que eu fizer a associação a um endereço, se eu estou trabalhando com streams, com TCP, ou com datagrama com DP. Né? Lembrar a diferença entre eles. TCP é um protocolo de fluxo de bytes. Né? Um protocolo de fluxo de bytes quer dizer o seguinte, se eu coloco uma mensagem para ser enviada para o outro lado, na prática, quase sempre a mensagem vai ser entregue inteira do outro lado. Tá? Mas pode acontecer isso, né? O primeiro caso, que é a mensagem chegar direitinho do outro lado, inteirinha. Pode acontecer um segundo caso, que é eu coloco a mensagem e essa mensagem chega em duas partes do outro lado. São feitas duas entregas. Em cada entrega, uma parte dessa mensagem. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer é eu coloco uma mensagem, coloco outra mensagem. Mando as duas em momentos diferentes. As duas chegam como se fosse uma só, uma tripla de bytes. E é claro, pode acontecer casos mais complicados ainda, né? Você coloca uma mensagem, coloca uma outra mensagem, e o que chega do outro lado? Primeiro, uma parte da primeira mensagem, depois uma outra parte que é o final da primeira e o início da segunda, e por fim chega ao finalzinho da segunda. E qualquer tipo de variação acima disso, né? Por isso nós dizemos que o TCP ele é um fluxo de bytes. Então, a minha aplicação precisa controlar aonde começa, onde termina cada envio. Porém, por ser um fluxo de bytes, ele é sem limite para o tamanho da mensagem. Eu posso enviar um Blu-ray inteiro por TCP, né? Faço envio, enviar o Blu-ray. Ele vai enviar, byte a byte, do outro lado, vai quebrando, vai enviando, do outro lado vai recebendo e vai juntando. E ele é orientado à conexão. Precisa, antes da transmissão, estabelecer a conexão. Isso implica em comunicação confiável. Se houver alguma perda, por exemplo, perdeu essa informação, o TCP retransmite automaticamente, eu nem fico sabendo. Tá? Eu tenho a garantia de que a informação vai ser entregue perfeitamente. Por outro lado, se eu escolher o DP, eu tenho algumas facilidades. Né? A facilidade é que ele é um fluxo de mensagens. No DP, ao contrário do TCP, só existe uma opção, ou na verdade duas, né?
A primeira opção é, eu coloco uma mensagem e a mensagem chega inteirinha do outro lado. A segunda opção não chega a nada, né? A mensagem se perder. Né? Porém, a mensagem que chega é exatamente a que foi enviada. Não há quebras e não há junções de mensagens. Também a limitação. Mensagens são limitadas a 64 KB. Se eu quiser enviar algo maior do que 64 KB, eu tenho que, na minha aplicação, dividir em partes de 64 ou menos e mandar em cada parte separada. É sem conexão, significa uma programação mais simples a nível de envio de mensagem, porém é uma comunicação não confiável. Eu não tenho nenhuma garantia de que vai ser entregue do outro lado. Tá? Então, quando eu escolho entre um caso ou outro, eu tenho que ter em mente que eu estou escolhendo entre uma dessas duas situações. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Então, vamos estudar as implementações do protocolo na arquitetura, né? O TCP e o UDP, já comentei. Vamos ver primeiro aqui o primeiro caso. A programação mais fácil que tem. Né? Programação por socket, utilizando o UDP. Bom, se a gente utiliza o UDP, nós sabemos o seguinte: não há estabelecimento de conexão. Então, se eu precisar enviar uma mensagem, é só mandar para o outro lado. Mensagens são enviadas diretamente de uma determinada origem para um determinado destino. Nenhum tipo de confirmação é enviado. Tá? As aplicações são especificadas por um par endereço, porta. Endereço IP, identifica o hospedeiro, identifica a máquina. A porta, uma porta UDP, identifica a aplicação na máquina. Então, existem várias máquinas na internet, a gente bota o endereço IP para dizer qual é a máquina, e dentro dessa máquina existem vários processos. A gente usa a porta para identificar qual é o processo. Bom, a sequência é mais ou menos essa aqui. Né? Cada coisinha dessa numa caixinha azul é uma função que você vai chamar quando você fizer o seu programa. Né? Então, qual a estrutura de um programa? Então, nós temos aqui na esquerda um cliente e na direita um servidor. Né? O que diferencia cliente e servidor? Né? Tradicionalmente, o servidor está em execução aguardando por conexões, por solicitações dos clientes. Então, um servidor ele aguarda um cliente pedir alguma coisa. Então, vamos iniciar nossa execução pelo servidor. Quando a gente programa um servidor, o servidor ele faz uma chamada de sistema chamada socket. Ele chama uma função socket. Quando ele chama essa função, o que o socket faz? Cria um ponto de comunicação. Então, criou um ponto de comunicação. Depois ele chama a função bind. A função bind vai associar esse ponto de comunicação com um dos endereços IP do servidor. Então, o servidor ele normalmente tem pelo menos 2 endereços IPs, que é o chamado localhost, que é para comunicação interna apenas, e um endereço IP para comunicação externa. Mas pode ter mais. A gente chama o bind, a gente associa esse endereço IP e a porta também. Então, nesse ponto, esse socket está pronto para ser utilizado. Né? O servidor ele chama a função receive_from. Receive_from é para receber datagramas. E ela vai ficar, o que vai acontecer? Ele vai ficar bloqueado até que dados sejam recebidos. Quando um servidor chama receive_from, ele bloqueia, ele não faz mais nada até que cheguem dados. Bom, programa cliente, o que o cliente faz? Chama a função socket para criar um socket também. Chama a função bind para associar com uma porta de um endereço IP. E chama a função send_to. Quando ele chama send_to, o que acontece? Ele envia dados para o servidor. O servidor que estava bloqueado em receive_from, ele desbloqueia e começa a processar a solicitação. Enquanto ele está processando a solicitação, o cliente pode estar fazendo alguma outra coisa ou ele vai simplesmente para receive_from. Né? Vamos imaginar que o cliente pediu e ele vai guardar a resposta. Ele bloqueia até que dados sejam recebidos. Então, o cliente bloqueia também, o receive_from bloqueia tanto o cliente quanto o servidor. Quando o servidor acaba de processar as informações, o que ele faz? Ele chama send_to para enviar dados para o cliente. E, normalmente, o que ele faz? Ele volta para o receive_from para receber outra solicitação e fazer mais alguma coisa.
E, enquanto isso, o cliente vai trabalhar aqueles dados que ele recebeu. Ok? Alguma pergunta aí? Tá. Então, são os passos para criar um programa por UDP. Aqui tem alguns slides que eu vou passar na sequência agora. Esses slides já estão disponíveis para vocês lá no Canvas. Tá? Baixem ele, porque tem algumas funções nele. Então, aqui eu vou só falar rapidamente nas funções. Tá? Esses slides estão mais como consulta para vocês poderem consultar. Né? Então, por exemplo, essa função aqui, a função socket. Cadê o mausinho? Essa função socket. Como ela funciona? Né? Então, está aqui. Algumas funções de biblioteca. Socket. Tá? Ela recebe 3 parâmetros, que é o domínio, o tipo e o protocolo. Tá? Então, no domínio, você diz quem é a família de protocolo. Você vai passar essa string aqui, AFNet, para dizer que são protocolos da internet, já que o socket é geral. Tá? O tipo, você diz se você vai trabalhar com TCP ou UDP. Se você botar sockstream, você está criando um socket para TCP. Se você disser que o tipo é socketdegram, você está dizendo que o seu socket é para comunicação por UDP. Tá? O protocolo é o protocolo que será utilizado. O ideal, botar valor 0, ele sempre vai selecionar o melhor protocolo. Tá? No caso, que só vão existir 2. Né? Se você disser que é stream, ele vai selecionar o TCP. Se você disser que é degram, ele vai usar o UDP, já que a internet só tem esses 2. Outra função, sim, voltando aqui ainda no socket, ele retorna um número inteiro. Tá? Esse inteiro é o identificador do socket. A função bind, se você lembrar, depois que você faz o socket, chama o bind para associar o endereço IP e porta a um socket. Tá? Então, está aqui a estrutura. Tá? Eu não vou gastar tempo explicando ela aqui, eu vou explicar lá no programa depois. Tá? Importante vocês lembrarem o seguinte, tem no slide para vocês saberem quais são cada parâmetro que tem que passar. A função sendTo é a função que envia mensagens. Tá? Então, está aqui cada parâmetro dela também. Vou explicá-la melhor no programa. A função receiveFrom é a função que vai receber, aquela que bloqueia até que chegue uma mensagem. Uma série de parâmetros também que a gente vai ver no programa. Uma função auxiliar que não vimos lá, mas que existe na biblioteca de sockets. Tá? getSockName. Tá? O que faz a função getSockName? Quando você vai acessar um servidor na internet, você tem que acessar por endereço IP. Tá? Mas nem sempre você sabe o endereço IP do servidor, você sabe, por exemplo, o nome. Né? Quando você quer acessar, por exemplo, o Google, você bota lá www.google.com. Vamos supor que você está escrevendo um browser e você vai usar socket para implementar o seu browser. O seu cliente botou www.google.com. Essa função getSockName, tá? Vai permitir, ou melhor, desculpa, essa função getSockName, essa que eu estava explicando era outra, então deixa eu continuar, tá? Essa função que eu estava falando do Google é a seguinte, é a função que a gente vai ver depois, é getHostByName. Essa função getHostByName, você passa o nome do host que você está procurando e ela retorna para você o endereço IP desse host. Ela faz a tradução do endereço do host no endereço IP. Tá? Essa função getSockName, na verdade, ela retorna o endereço com o qual o socket está associado. Tá? Então, se você tem um determinado socket e você quer saber qual é o seu endereço, tá? Se você não sabe qual é o endereço da sua máquina, você usa a função getSockName que ela vai dizer o endereço do socket. Uma coisa que conversamos também nas aulas é que existe o chamado formato padrão de rede. Né? Nós temos uma máquina e essa máquina precisa enviar informação para outra máquina. Elas podem trabalhar com formatos numéricos diferentes, por exemplo, né? Big End e Little End. Então, existe um formato intermediário em que você precisa converter na origem para o formato da rede e na hora que recebe, você converte o formato para a rede para o seu formato. Essa função H2NS é host to network. Tá? Então, ela converte o inteiro sem sinal do formato hospedeiro para o formato padrão da rede. Então, se você trabalhar sempre convertendo os inteiros quando for enviar para o outro lado, você não vai ter problema de comunicação. Né? Isso é muito importante quando você trabalhar, por exemplo, com o número de porta. Porque o número de porta, o TCP/IP utiliza um formato padrão para o número de porta.
você precisa converter para o formato da rede quando for utilizar. Essa aqui foi aquela que eu falei que eu estava falando anteriormente, get host by name. Você passa uma string, que é o nome, né, por exemplo, www.com, ela devolve uma estrutura que tem o endereço IP da máquina que você estava procurando. Algumas estruturas que nós vamos utilizar, né? Tem uma estrutura chamada socketddr, né? Essa é uma estrutura genérica, apenas a gente vai usar ela para fazer o chamado casting em linguagem C, tá? Porque o que vai acontecer? O que é a função? O que seria socketddr, né? É endereço de socket. Então, socket tem uma estrutura padrão de endereços. Agora, o socket ele é genérico. Tá? O socket pode ser usado para internet, ele pode ser utilizado para OSI, para protocolo de transporte OSI, ele pode ser utilizado para SPX, por exemplo, né? Então, o formato do endereço vai depender muito da rede que está em uso. A biblioteca utiliza a estrutura socketddr. Né? Só que nós, no nosso programa, que vamos utilizar a internet, nós vamos usar uma extensão dela, que é a estrutura socketddr-in. A estrutura socketddr-in, ela especializa, né? A estrutura socketddr, ela vai dar significado a esse campo de 14 bytes aqui. Tá? Então, na estrutura socketddr-in, ela tem um primeiro campo que diz qual é a família de endereço, e quando nós dissermos que é a família de endereço internet, isso aqui vai ter um significado. Vai ser mais fácil para a gente trabalhar com socketddr-in. E a estrutura socketddr-in está aqui, né? Ela diz qual é a família de protocolos, no caso vai ser a internet, qual é a porta, né? E qual é o endereço IP. Né? Então, endereço da aplicação, porta da aplicação e a família, no caso, vai ser a FNet. Né? Outras estruturas. Existe uma estrutura chamada INADDR, que ela nada mais é do que um número de 32 bits, ou seja, 4 bytes. Isso aqui é para facilitar usar endereço IP versão 4. IP versão 4, se vocês lembrarem, é um número que vai de 0 a 255 separado por 3 pontos. Então, 4 campos de 1 byte. Então, uma estrutura de 4 bytes, ela contém o endereço IP. Tudo isso a gente vai ver no programa como é que usa. Esse aqui, hostend, a gente vai ver também no programa, tá? Mas é uma estrutura que, quando a gente busca informações de um host, ela traz todas as informações daquele hospedeiro. Né? Então, uma máquina na internet, ela tem um nome, ela está aqui. Ela pode ter vários apelidos, então tem um ponteiro de ponteiros aqui, um para cada apelido que a máquina possa ter. Tem o tipo de endereço que ela pode ter, quantidade de endereços que ela vai ter, né? Tamanho de endereço, melhor dizendo. E a lista dos endereços da máquina. Por exemplo, o endereço IPv 4. Uma máquina pode ter vários endereços IPv4. Vamos ver aqui um exemplo, então, para clarear, né? Porque tá, por enquanto, muita informação pode estar complexo, tá? Vamos usar esse exemplo aqui, tá? Tá um exemplo aqui em linguagem C. A gente vai usar esse mesmo exemplo para tudo, tá? Para troca de mensagem por sockets. Então, vamos utilizar isso também para RPC e também para RMI. Tá? Então, a ideia é fazer um programa bastante simples, né? Esse aqui é o programa local, como ele funcionaria localmente. Ele tem duas funções. Uma função chamada soma, que recebe um parâmetro A e um parâmetro B. E o que ela faz? Retorna a soma. Uma outra função chamada subtrai, que recebe também um parâmetro A e um parâmetro B. E ela retorna a subtração. Tá? Então, programa extremamente simples. Tá? Programa principal define duas variáveis A e B, pede o primeiro valor, lê na variável A, pede o segundo valor, lê na variável B, escreve a soma vale, retorna a função soma. Escreve a subtração vale, retorna a função subtrai. Alguém teve alguma dificuldade aí para entender o que o programa faz? Qual vai ser a ideia aqui? Esse programa, ele é único, tá? A ideia... Vou esperar o João aí. Beleza. Então, essa ideia aqui
Vamos pegar essas funções, que são as funções soma e subtrai, nós vamos colocar isso aqui no servidor. Então, o servidor ele vai servir duas funções para a gente. E o cliente vai ficar com a parte que pede para o usuário os dois números e chama no servidor a função soma e chama no servidor a função subtrai. Tá? Vamos pensar nisso aqui. Nós temos um cliente que precisa falar com o servidor. O que o cliente precisa passar para o servidor? Ele, obviamente, precisa passar os parâmetros A e B. Né? Esses parâmetros A e B vão ser usados para somar ou para subtrair. Mas, além de passar os parâmetros A e B, ele precisa dizer se ele quer que o servidor realize a operação de soma ou se ele quer que o servidor realize a operação de subtração. Tá? Então, nós precisamos definir um formato de mensagem para a troca de informações via rede. Esse formato de mensagem tem que carregar isso tudo, os parâmetros e a operação. Então, é necessário criar uma estrutura de dados que permita intercambiar a operação a ser executada, os operandos e os valores de retorno. Bom, para isso, então, eu vou criar um arquivo chamado calcula.h. Está aqui embaixo o nome do arquivo. Esse calcula.h é um arquivo de inclusão que ele vai ser incluído tanto no cliente quanto no servidor, para que os dois possam concordar com a informação que vai ser trocada. Bom, então, a operação cancela define, OP soma 1. Cancela define, OP subtração 2. O que se cancela define? Então, ele está definindo uma constante, essa constante OP soma vale 1 e a constante OP subtração vale 2, de forma que o cliente passa para o servidor o que ele quer. Né? Então, o que vai ser trocado? O formato da mensagem está aqui, ó, é struct calcula MSG. Essa struct ela tem um campo chamado OP, que define a operação, que vai receber um desses valores, 1 ou 2, né? E define os operandos A e B, que é o que vai ser passado, e precisa definir também os valores de retorno. Bom, eu vou fazer uma soma de A com B. Eu posso retornar a soma no próprio A, então não preciso de um campo extra. Mas eu poderia definir também aqui um double C, por exemplo, para seu retorno. Tá? Mas como eu posso retornar no próprio valor de A, eu vou usar o valor A para retornar. Tá ok? Então, isso aqui vai ser o conteúdo do meu arquivo de inclusão, que vai ser incluído nos dois. Né? Deixa eu abrir o programinha aqui e mostrar para vocês. DP Linux. Então, esse aqui é o calcula.h. Né? Deixa eu aumentar ele aqui para vocês poderem enxergar. Que estava no slide, tá? Uma estrutura chamada calcula MSG, com campo operando, para dizer qual vai ser com campo operação, para dizer qual vai ser a operação, e dois campos de operando. Vamos fazer primeiro o servidor. Né? Deixa eu chamar o servidor aqui. Eu vou voltar os slides aqui para botar aquela sequência, para que vocês possam ver exatamente a sequência que a gente segue. Então, qual era o papel do servidor? Primeira função que o servidor chama, função socket, para criar um socket de comunicação. Então, aqui tem os arquivos de inclusão padrão. Né? Então, cancela, include stdio, stddlib, netdb para algumas funções de rede. Tá? String unistd.h para algumas funções que eu estou usando aqui da própria linguagem C e calcula.h. Tá? Então, esse include aqui é o include que a gente precisa para chamar as funções de rede. Então, a função main
tem algumas variáveis, o socket que eu vou criar, tá? Aquela estrutura que eu comentei com vocês, socket DDR-in, que contém o endereço que vai ser enviado. Tá? Então, nós temos uma estrutura chamada endereço, uma estrutura chamada clear DDR. Então, se usarem momentos diferentes, nós vamos ver. E aquela estrutura que a gente criou, a struct calcula MSG. Eu estou definindo ela aqui, struct calcula MSG, definindo uma variável chamada MSG. Essa variável vai ser trocada entre os lados. Né? Obviamente, também faz o include calcula.h, que foi aquele include que a gente criou com o formato da mensagem. Para criar um socket, como a gente cria um socket? A gente está fazendo aqui o endereço por UDP. Desculpa, endereço não, uma aplicação UDP. Se é uma aplicação UDP, nós vamos utilizar datagramas. Né? Então, quando criar o socket, a gente vai chamar a função socket. Quais são os parâmetros que a gente passa para ela? AF e NET. A AF e NET vai falar o seguinte: estou criando uma aplicação para internet. Essa aplicação vai ser por datagramas, UDP. Então, sock degram. Né? Essas definições já estão lá dentro de NetDB. E o valor 0 para indicar que eu vou usar o protocolo padrão de datagramas, que é o UDP. Né? Então, com isso, eu crio um socket e coloco na variável socket. O restante aqui é um if para verificar se foi criado ou não. Dificilmente não vai ser criado, é raro. Tá? Pela verdade, que eu nunca vi não ser criado um socket. Tá? Mas é bom sempre botar dentro de um if e a gente coloca aqui um perror abertura de socket. Esse perror aqui ele é quase como um printf. Tá? Só que por que a gente usa perror? Né? O perror, se eu botar perror, a abertura de socket, ele vai me dizer, ele vai me jogar na tela essa string, abertura de socket. E logo depois a função perror vai dizer qual foi o erro. Tá? Então é interessante a utilização desse perror, porque ele vai me dizer exatamente qual foi o erro, e não somente que deu o erro. E saímos se alguma coisa der errada. Então a primeira coisa que se faz, criar o socket, chamando a função socket. Está aqui a criação do socket, chamando a função socket. A função seguinte é a função bind. Está aqui a função bind. Né? A função bind ela tem como parâmetros o socket que a gente criou lá em cima e o endereço que a gente vai utilizar. Tá? Bom, essa struct, esse endereço é uma estrutura, foi criada lá em cima, onde nós temos que dizer para ela qual é a família de protocolos que vai ser utilizado. Então, de novo, a FNet, para dizer que são protocolos da internet. Aqui nós vamos dizer qual endereço IP vai ser utilizado. Né? Se eu quiser definir um endereço IP que o meu servidor vai usar, sempre o mesmo endereço IP, eu coloco o endereço IP aqui. Isso é incomum, né? Se eu faço um programa. Eu, na verdade, costumo, a gente, como falo eu, né? Eu programador, né? Todo mundo, né? O que se costuma utilizar é colocar a constante em ADDRN. Essa estrutura está dizendo o seguinte: usar o endereço IP do servidor. Né? Porque se eu amarrar o endereço IP aqui e o servidor não tiver esse endereço IP, o programa não vai executar. Né? Então, eu coloco aqui em ADDRN que ele vai usar o endereço IP do servidor. Tá? Qualquer endereço associado. E o terceiro campo que a gente vai usar, a porta da aplicação. Qual é a porta que o meu servidor vai estar executando? Tá? A porta 0 nunca pode ser utilizada. Então, se eu boto a porta 0, significa que ele vai sortear uma porta qualquer. Ele vai pegar uma porta aleatória disponível. Se eu quiser que meu servidor execute sempre na mesma porta, eu coloco um número de porta aqui. Se a porta já estiver em uso, vai dar erro no bind. Aqui eu vou mandar ele usar um endereço qualquer, então botei 0. E chama a função bind. O que eu passo para a função bind? O primeiro parâmetro é o socket que eu criei. O segundo parâmetro é o endereço. Eu passo, na verdade, vai ficar redundante aqui, né? Um endereço de endereço. Né? Esse Ezinho na frente é um ponteiro para endereço. Então, estou passando o endereço da variável endereço. Eu coloco esse struct só que é DDR asterístico aqui na frente, só para evitar que o compilador reclame de compatibilidade de tipo.
E o terceiro parâmetro é o tamanho dessa estrutura. Como a função socket é genérica, essa função de endereço pode ter qualquer tamanho. Então, bota aqui size of endereço, o próprio compilador C calcula o tamanho para mim e coloca lá dentro. Se tudo der certo, passa. Se alguma coisa der errado, já tem um if aqui, ele vai dar um erro de bind e vai dar um exit. Quando é que pode dar um erro de bind? Se você tentar usar um endereço IP que não existe, se você tentar usar uma porta que já está em uso, ele não vai conseguir associar. Bom, então nós já fizemos aqui na nossa primeira parte, já estabelecemos o socket, já fizemos o bind. O que nós temos que fazer agora? Vamos chamar a função receive from, tá? Para ficar aguardando para que o cliente envie uma mensagem. Chega uma mensagem do cliente. Bom, então vamos lá. Só que antes de receber a mensagem do cliente, tá? Eu preciso preencher, tá? A minha estrutura, tá? de endereço com o meu próprio endereço. Tá? Vamos ver exatamente o que é esse aqui. Tá? Quando eu preenchi anteriormente, eu preenchi solicitando que o meu socket fosse associado a um determinado endereço. Tá? Entre outras coisas, eu falei que poderia estar em qualquer endereço e que poderia estar em qualquer porta. Então, essa minha estrutura aqui, endereço, ela contém esses valores, qualquer e qualquer. Só que eu quero saber agora, para que o cliente possa conectar com o servidor, eu preciso saber em qual porta o servidor foi alocado. Né? Se eu falei que o servidor podia ficar em qualquer porta, ele pode ser alocado em qualquer porta. Então, agora eu preciso informar para o cliente qual foi a porta que foi alocada. Então, eu chamo essa função getSockName, passando novamente a estrutura endereço, tá? E o socket. A diferença é que no bind houve uma associação do endereço com o socket. Agora, com getSockName, eu vou pegar o resultado dessa associação. Eu vou ver qual endereço e qual porta efetivamente foram associados ao socket. Tá? Então, repetindo aqui. No momento que eu fiz a associação, eu falei que podia ser qualquer coisa. Agora eu vou pegar o que foi associado. Então, a função getSockName é a função, tá? Passa com parâmetro o socket, o endereço da estrutura e o tamanho da estrutura. Esse tamanho da estrutura é uma variável, é um endereço de um inteiro. Tá? Como eu não posso passar o endereço como size of, eu boto aqui fora tamanho igual size of endereço, passo endereço tamanho. Esse é padrão, sempre se faz assim. Com isso, eu descobri a porta. O que eu faço? Imprimo na tela porta de socket e vou botar qual foi a porta. Tá? Aqui eu chamo a função n2hs para converter do formato de rede para o host, né? Para que o inteiro seja inteiro correto. E chamo o campo chamado simport. Né? O campo simport da estrutura endereço me dá qual porta foi associada. Então, estou com o servidor. Meu servidor foi posto em execução e ele falou qual porta ele está executando. O servidor, se vocês repararem, ele fica num loop infinito aqui, ó. Recebe, responde. Recebe, responde. Tá? Então, esse loop infinito está aqui dentro desse while 1. O while 1, ele vai manter um loop infinito aqui. Né? No loop infinito, o que ele faz? Vou falar isso aqui daqui a pouco, tá? Só para vocês possam entender. Ele recebe a mensagem, está lá, receive from. Quando ele recebe a mensagem, o primeiro parâmetro dele é por qual socket ele vai receber. Então, é o socket que a gente criou. O segundo parâmetro é o lugar, um buffer onde a mensagem que chegar pela rede vai ser armazenada. Lembrando aqui, ó, a mensagem é a estrutura que calcula a mensagem que foi definida. Né? Então, eu vou armazenar o que chega dentro de mensagem. Então, o socket, aonde armazenar, o tamanho do buffer, para evitar de estourar o buffer, gravando mais coisas do que tem lá.
sempre 0 quando a gente usa a internet. Agora, quando o servidor recebe a informação de alguém, o servidor recebeu dados. Para quem ele vai responder? Tá? Então, a função receive from, quando ela recebe um datagrama, ela também recebe o endereço do cliente, da onde o cliente enviou, para que mais adiante ela possa responder. Tá? Então, existe, além da estrutura endereço, que foi definida aqui em cima para que a gente possa obter os endereços do servidor, uma estrutura chamada ClearDDR, que é o endereço do cliente. Essa estrutura ClearDDR, então, ela vai trazer quem mandou a mensagem para o servidor. Então, está aqui, né, no Receive From, ClearDDR. Eu preciso, da mesma forma como na função anterior, passar o tamanho dessa estrutura. Então, eu passo ClearLen, que eu obtive aqui em cima. Né? ClearLen igual a size of MSG. Então, tamanho aqui. Recebeu a mensagem, ele vai processar a mensagem. Né? Lembrando a estrutura da nossa mensagem, existe um campo chamado OP que define a operação, que pode ser soma ou subtração. Então, se a mensagem, se msg.op for igual a soma, o campo A recebe o que tinha em A mais o que tem em B, faz a soma. Se a mensagem for de subtração, o campo A recebe o que tem em A menos o que tem em B. Tá? Então, aqui ele processou. Né? Aqui está, no final, aqui é que está implementadas as operações de soma e subtração. Realiza a soma, realiza a subtração. Realizou a operação desejada, que ele faz e envia a resposta. Como ele envia a resposta? Send to, utilizando o socket que criou para comunicação. Como eu estou respondendo dentro da própria mensagem, eu mando a mensagem de volta, tamanho da mensagem. O endereço do cliente eu obtive aqui em cima quando eu recebi. Então, quando eu recebo a mensagem e receive from, um dos campos é o endereço do cliente. Então, eu coloco de volta no send to para responder para quem me perguntou. E o tamanho do cliente. Envia a mensagem e vai ficar aqui no loop infinito. Tá? Então, o servidor ele fica o tempo inteiro recebendo, enviando, recebendo, enviando. Por fim, fecha o socket. Nunca vai acontecer porque ele vai ficar no loop infinito. Então, relembrando aí, né? Vocês estão vendo que esse tipo de programação requer conhecer muito bem o que está acontecendo na rede, né? Você tem que definir um socket de comunicação, você tem que dizer que é internet, você tem que dizer que vai utilizar datagramas, tem que dizer que quer utilizar qualquer endereço, você tem que definir a porta, tem que pegar o endereço da porta, tem que definir formato de mensagem, tem que definir função para receber a mensagem, tem que interpretar a mensagem que chega, tem que executar, tem que responder. Então, a gente está vendo aqui que esse tipo de programação ele requer conhecimento da rede. Tá? Requer que a gente conheça como a rede funciona. É justamente isso, toda essa dificuldade que a gente estuda sistemas distribuídos para evitar. A gente vai ver depois RPC, RMI, a gente vai abstrair isso tudo. Tá? Vocês vão ver que, na verdade, não vão ver nada disso. Tá? Mas está aqui. Se alguém quiser fazer uma programação orientada a mensagens, um servidor bem simples está aqui. Vamos ver o lado do cliente agora. Bom, cliente. Ele tal qual. Eu não vou ficar voltando aqui agora não, tá? Mas vou só falar rapidamente. Ele vai executar o socket, o bind, e ele vai fazer o enviar servidor. Ele vai primeiro enviar, depois obter uma resposta. Então, cliente, uma estrutura bastante parecida de programação. No caso do cliente, eu vou passar como parâmetro o nome do servidor e a porta, ou endereço IP e porta. Então, vejo aqui, por linha de comando, eu estou recebendo os parâmetros. Crio o socket, igualzinho foi criado no servidor.
para a internet, datagrama, protocolo padrão. Chama a função getHostByName. Esse getHostByName ele vai receber uma string. Essa string ou vai ser uma string que representa o endereço IP ou o nome de uma máquina, tanto faz para ela, ela vai traduzir na estrutura que representa o servidor. Aqui, mainCopy é uma função da linguagem C que ela faz uma cópia bit a bit de uma estrutura para outra. Tá? Então, essa função aqui, ó, essa HP, é a minha estrutura do host, tá? A estrutura socketDRIN, desculpa, a estrutura hostend, a estrutura que tem os vários campos do host, que a gente viu lá no slide. Tá? Um desses campos que tem dentro dela é o campo HADDR, que é o endereço, no caso, o endereço IP, tá? Que a gente está usando a internet aqui. Então, o que essa função mainCopy está fazendo? Ela está pegando o conteúdo do endereço do host, o tamanho do endereço do host e copiando para a estrutura SYN ADDR do endereço que a gente utiliza para sockets. Tá? Então, isso aqui é padrão de se fazer. Você primeiro pega as informações do host e chama essa função aqui que ela vai copiar o endereço IP do host para dentro da estrutura endereço. Então, você aqui já tem agora endereço IP do servidor, família de protocolos internet, tá? Vai ser o UDP, então. E aqui eu vou usar qual porta? A porta que o servidor foi colocado. Se vocês lembrarem, o servidor, quando ele é associado ao bind, ele mostra aqui, ó, porta de socket. Ele vai escrever na tela com a porta de socket. Aqui no cliente eu vou fornecer essa porta como segundo parâmetro do meu programa. Tá? O segundo parâmetro ele é o chamado argv2. Tá? Então eu vou converter argv2 de string para inteiro, que a função ATUI faz. Converto do formato do host para o formato do rede, tem a porta. Então, tendo já quem é o servidor e qual é a porta dele, o meu programa pede o primeiro valor, leio em A, pede o segundo valor, leio em B, e ele monta agora a mensagem solicitando a soma. Tá? Operador, soma, parâmetro A, parâmetro B, e envia para o servidor, pedindo para o servidor calcular a soma. Espera a resposta do servidor, quando o servidor responde, tá? Ele escreve a soma vale e mostra o resultado da soma. Logo depois ele realiza a subtração. Para fazer a subtração, a operação é subtração, o parâmetro A da mensagem, parâmetro B da mensagem, envia para o servidor outra mensagem, dessa vez solicitando a subtração, espera a resposta, escreve a subtração vale e fecha o socket. Tá? Então a gente viu que para transformar aquele simples programa em linguagem C, né, foi preciso gerar um programa bem maior, tendo que ter todos os cuidados da rede com ele. Para a gente testar, vou chamar aqui, tenho duas máquinas virtuais aqui. Né? Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui para vocês poderem enxergar. Uma coisa. Caramba. Muito pequena a tela, está difícil aqui.
fazer a mesma coisa do lado de cá. Bom, então aqui temos o... mas, tá, deixa eu apagar aqui o cliente servidor. É o mesmo programa que eu mostrei para vocês. Tá aqui, calcula.h, o cliente.c, o servidor.c. Esse Makefile aqui é um que eu faço para facilitar, não tem necessidade. Né? Como a gente faz para compilar? Para compilar no Linux, usando o GCC, que é um compilador padrão, você compila o cliente executando o comando GCC, passando como parâmetro que você vai compilar, cliente.c, menos O para definir o nome de saída, cliente, que senão ele gera uma saída chamada A.out. Para compilar o servidor, a mesma coisa, GCC, servidor.c, menos O, servidor. De novo. Vou compilar o servidor nessa máquina aqui. Vou botar aqui, ó, GCC, servidor.c, menos O, servidor. Compilou e gerou aqui o programa servidor. Tá? Vou lá na outra também fazer o cliente agora. Vou apagar também aqui. Não tem o cliente. Compilar o cliente, GCC cliente.c, menos O, cliente. Erro nenhum, ele compilou direitinho. E ele criou o cliente aqui. Né? Então, para colocar o servidor em execução, /servidor. Ele foi associado a uma porta qualquer, conforme vocês se lembram, e ele informou que a porta dele é 38.680. A porta foi criada aleatoriamente. Tá? Vou rodar aqui o cliente. Cliente. Né? Vou dar Enter, vai dar um erro aqui. Tem um erro porque ele quer o nome do servidor e o número de porta. Né? O nome do servidor, eu vou passar o endereço IP do servidor. Deixa eu ver qual é o endereço IP que está nesse servidor aqui. O endereço IP dele é 192.168.0.210. Então, vamos lá. Ponto barra cliente, 192.168.0.210. Qual porta está o servidor? O servidor está na porta 38.680. 38.680. Opa. 38.680. Qual o primeiro valor? Vou botar aqui 8. Qual o segundo valor? 3. Ele vai realizar a primeira soma, depois a subtração, pedindo para o servidor falar. Né? Então, para a soma, ele já mandou a mensagem para o servidor respondeu a soma vale 11, manda a mensagem pedindo subtração, o servidor fala a subtração vale 5. Né? Se eu passasse a porta errada, por exemplo, 38.689, não tem ninguém nessa porta, eu acho. Né? Primeiro valor, 8. Ele mandou a mensagem para o servidor, mas nunca há um servidor que responda. Né? Como não há estabelecimento de conexão, o UDP não informa nada, o cliente fica perdido aqui esperando uma resposta do servidor que nunca vai vir. Né? E vai ficar parado aí. Né? Então, uma das desvantagens ao UDP é que não vai conseguir conexão. Né? E não vai saber que não tem um servidor esperando por ele. Para mostrar aqui também, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou pegar já a versão Windows desse cara aqui e botar para rodar lá também para vocês verem que funciona. Essa aqui é uma janela do Windows que eu estou usando.
Então, vou chamar o cara aqui, cliente.exe. Agora estou usando aqui uma máquina Windows, né? 192.168.0.210 na porta 38.680. Primeiro valor 4, segundo valor 7. Tá? Então, mandou para o servidor que está lá no Linux, a soma vale 11, a subtração vale menos 3. Tá? Então, a gente vê aqui que tanto o Windows quanto o Linux falam sem problema nenhum. Eu falei para vocês que tinha uma diferença entre eles. Né? Então, vamos ver a diferença Vamos ver agora o programa feito em Windows. Cadê? Tá fora. Então, está aqui o exemplo de execução. Tá? Então, UDP, exemplo Windows. Eu vou mostrar somente as diferenças. Só buscar aqui a versão Windows. Mostrar no servidor aqui a diferença. Então, quais são as diferenças? Então, são pouquíssimas diferenças no código. Tá? Eu vou estar usando, eu não sei, normalmente eu gosto de usar o deve ser mais pela simplicidade dele. Tá? Então, você não precisa nem instalar no computador, então depois eu posso passar para quem não tiver. Tá? Você pode executar ele standalone, você não precisa instalar na máquina nem nada, então você copia para um diretório, usa, depois apaga, a sua máquina não fica contaminada com nada. Tá? Mas para usar o deve ser você tem que dizer para o Windows que você vai compilar com a biblioteca de socket. Tá? Para isso, você tem que acrescentar uma opção que é menos "-lsocket32", as opções do deve ser Nem estou com o deve ser aberto aqui, mas deixa eu abrir para mostrar para vocês. Quem já usa o deve ser quem não usa, depois vai me perguntando qualquer coisa. Né? Carregando aqui. Então está aqui o deve ser Deixa eu ver aqui. Vou me lembrar onde está isso. Aqui, Tools, Compiler Options. Tá? Tem aqui o parâmetro que tem que botar. Tá? Menos stacktlib gcc, para uma outra coisa que eu uso. Tá? O parâmetro princípios vão botar isso aqui, menos lwsocket32, conforme está no slide. Tá? Essa é a única coisa que tem que mudar para poder compilar socket no deve ser Tá? O arquivo calcula.h não precisa ser alterado. Tá? E as inclusões no cliente.c e servidor.h. Eu vou mostrar no servidor.c. Vou mostrar no servidor.c, mas as alterações são as mesmas, tá? Tanto no cliente quanto no servidor. Vou botar aqui do lado para vocês poderem ver. No cliente, precisa de uma série de includes. Tá? No servidor, só precisa desses includes aqui. Né? Cancela include stdio.h. Né? Cancela include winsock2.h. Né? Precisa botar depois uma diretiva de compilação, que é cancela pragma, comment, lib. Tá? Essa diretiva que está aqui. Né? E depois fazer a inclusão. Outra alteração, outra diferença. O socket no Linux é do tipo inteiro. O socket no Windows é do tipo socket. Tá? Então, quando eu criar a variável sock no Linux, o tipo dela será socket. Tá? Além disso, no Linux tem que criar uma variável auxiliar.
chamada WSA, do tipo WSA Data, né? E antes de criar o socket, né, no Linux a gente cria direto o socket, no Windows nós temos que fazer a inicialização da biblioteca de socket, tá? Que é colocar esse comando aqui. WSA Startup, tá? Make Word, tá? Comando padrão, para inicializar um socket. É a diferença de programação do Linux para o Windows. Né? E na hora de rodar, tá? O exemplo do Linux será a mesma coisa do exemplo do Linux. Tá? Então a programação é muito parecida nos dois. Basta fazer essas modificações que nós vimos aqui no slide. Ok? Uma pergunta aí? Acharam tranquilo ou acharam difícil? Ninguém se manifesta? Ninguém achou nada? Ninguém quer ficar comentar? Ah, vá. Então, estou até triste que vocês estão achando tranquilo, que eu esperava que vocês achassem que isso fosse um pouquinho mais difícil, que era para quando ver RPC e RMI falar assim, pô, mas é tão fácil, né? Por RPC para RMI. Tá? Mas, de toda forma, na verdade, é uma receitinha de bolo. Tá? Isso aqui é uma programação para rede. Tá? Para qualquer sistemas operacionais que vocês utilizem socket, linguagem C, vocês vão usar essa estrutura. Tá? Se alguém quiser fazer o trabalho com isso aí, pode fazer, né? Mas eu recomendo que faça em RMI ou RPC, que vocês vão ver que vai ser bem mais fácil. Tá? E o que a gente vai fazer? Tá? Se vocês quiserem, esses programas, eles já estão lá no Canvas para vocês pegarem, poderem dar uma olhada. Tá? Agora já são aí 6 horas, tá? Não vou continuar, não vou agora 8 horas, né? 6 horas, não, 8 horas. Tá? São 8 horas. A gente não vai entrar em detalhes aqui do TCP/IP, porque é um pouco mais complexo que com o UDP. Então, a gente, na semana que vem, vai ver essa programação com TCP/IP. Na verdade, está um pouquinho adiantado, porque era para começar a ver esse laboratório somente na semana que vem. Então, hoje a gente já viu como funciona com o UDP. Na semana que vem, eu vou mostrar para vocês como fazer com TCP. Talvez dê tempo ainda de fazer com RPC, vai depender muito do andamento. Tá? E, por fim, a gente vai fechar com RMI. E aí vocês podem escolher a linguagem de programação que vocês vão utilizar, usar o middleware que vocês vão utilizar, e vocês já vão ter condições de começar a fazer o programa. Tá? Recomendo aí que vocês, tendo um tempinho, baixem esses programas, dêem uma compilada. Tá? O Dev C++ é um compilador gratuito, é só pegar. Né? Se quiser usar o Linux, usa o GCC, instala o GCC no Linux mesmo. Se não souberem como instalar, manda mensagem, eu explico para vocês, tá? Como é que instala. Mas é fácil, é só botar lá ptget, instala o GCC, que ele vai instalar o GCC. Tá? Parece que a gente tinha para ver hoje. Né? Estão recomendando aí. Pega o programa, tenta dar uma compilada, dá uma modificada, dá uma brincada com ele, tenta entender um pouquinho ele, brinca de mudar um pouquinho, tá? Tenta acrescentar mais funções, tenta acrescenta aí subtração e divisão, só para ver como é que faz para mexer nos parâmetros da mensagem. Coisas bastante simples, mas que já vai dar uma vivência legal para vocês. Alguma pergunta? Boa noite, professor. Boa noite, Thiago. Então, a linguagem escolhida para o projeto do trabalho lá é aberta, então, né? Pelo que eu entendi. Não, pode ser que você quiser. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, né? Eu vou me concentrar em C e Java, que são até as mais usadas. Mas se quiser usar outra, pode usar. Não tem problema nenhum, não vou amarrar isso, não. Sim, entendi. Minha função aqui é, pelo contrário, é fazer que vocês vejam coisas novas, não amarrar o que vocês vão usar. Eu fiquei com uma dúvida. No caso, eu li lá a descrição do trabalho em relação das regras e tudo mais. E, tipo, eu tava pensando aqui em fazer um jogo e tal, estilo jogo de tabuleiro. Eu queria entender se isso estaria dentro da proposta do trabalho lá, de Tá? sistema distribuído, se eu conseguiria encaixar isso nesse contexto. Desde que você tenha mais de uma máquina executando,
funciona. Tá? Por exemplo, você quer fazer, vamos supor, um jogo de dama, chutando aqui, tá? Que eu acho que Isso. serve como exemplo. Você poderia, por exemplo, botar o cliente seria a parte que é a interface do usuário, onde o usuário falaria o movimento dele. E mandaria isso para um servidor que receberia dos dois clientes e estaria repassando para os clientes os movimentos um do outro, cada um usando o seu computador. Isso, isso. Essa era a proposta que eu estava pensando, né? Alguma coisa para fazer esse middle entre os dois clientes e fazer essa integração, né, dos movimentos, das jogadas. Uhum. Sem problema, está valendo. Né? Quando eu fiz essa disciplina, só para vocês terem noção de um jogo, tá? Quando, sei lá, uns 20 anos atrás, quando eu fiz essa disciplina no mestrado, eu escolhi fazer o jogo de porrinha. Né? Você deve saber o que é porrinha, né? Cada um bota uma quantidade de palitos na mão, e aí cada um esconde na mão, né? Bota a mão para frente com palito de fósforo, palito de dente dentro da mão, e tem 3, 4 pessoas jogando, acerta quem acertar a quantidade. Então cada um chuta um valor, todos abrem a mão, quem acertou a quantidade ganha. E esse é um jogo brasileiro, né? Eu mandei até para um cara, na época era uma linguagem que estava sendo desenvolvida pela IBM, tal de corrente C. Os caras até gostaram lá e botaram como exemplo lá no. Mas, porrinha, é um jogo extremamente simples, com uma interface muito simples que dá para fazer. E você tem vários clientes executando a quantidade arbitrária de clientes, um servidor consolidando, fazendo a soma e vendo quanto acerta, quem acertou. Pô, maneiro, maneiro. Esse jogo aí, professor, muito tempo que eu não ouvia porrinha. Nossa, do tempo do meu tio. É jogo de bar, né? O pessoal no bar que Valendo gosta. biscoito, valendo refrigerante, era isso. É. Tá fora de moda, né? Hoje em dia o pessoal está adotando mais o estilo americano aí de ser, esquecendo um pouco a cultura brasileira. Mas tranquilo, então vou encerrar aqui, tá? Deixa eu só fazer a chamada aqui logo, puxar. Tá, então já baixei aqui a lista de presença, tá? A gente pode encerrar por aqui, então vou encerrar então a gravação, tá? E vou permanecer aqui também, se alguém tiver alguma dúvida específica, quiser conversar alguma coisa, eu estou aqui ainda até o final do horário, tá? Um abraço para todo mundo aí, boa semana de estudo para todos. Valeu, professor. Boa noite aí. Abraço. Até a próxima. Até a próxima, boa noite.